Liturgia do dia 18 de agosto de 2023, sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados, que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Vossos pais, Taré, pai de Abraão, e de Nacor, habitaram outrora do outro lado do rio Eufrates e serviram a deuses estranhos. Mas eu tirei Abraão, vosso pai, dos confins da Mesopotâmia e o conduzi através de toda a terra de Canaã e multipliquei a sua descendência. Dei-lhe Isaque, e a este dei Jacó e Esaú. E a Esaú, um deles, dei em propriedade o monte Seir. Jacó, porém, e seus filhos desceram para o Egito. Em seguida enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com prodígios que realizei em seu meio, e depois disso vos tirei de lá. Fiz, portanto, que vossos pais saíssem do Egito e assim chegastes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros até o Mar Vermelho. Vossos pais clamaram então ao Senhor, e ele colocou trevas entre vós e os egípcios. Depois trouxe sobre estes o mar, que os recobriu. Vossos olhos viram todas as coisas que eu fiz no Egito, e habitastes no deserto muito tempo. Eu vos introduzi na terra dos amorreus que habitavam do outro lado do rio Jordão. E quando guerrearam contra vós, eu os entreguei em vossas mãos. E assim ocupastes a sua terra e os exterminastes. Levantou-se então Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, e combateu contra Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Eu, porém, não o quis ouvir. Ao contrário, abençoei-vos por sua boca, e vos livrei de suas mãos. A seguir, atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó, mas combateram contra vós os habitantes desta cidade: os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os gergeseus, os heveus e os jebuseus. Eu, porém, entreguei-os em vossas mãos. Enviei à vossa frente vespões, que os expulsaram da vossa presença, os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada nem com o teu arco. Eu vos dei uma terra que não lavrastes, cidades que não edificastes, e nelas habitais, vinhas e olivais que não plantastes, e comeis de seus frutos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 135. Eterna é a sua misericórdia. Demos graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor, Deus dos deuses, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor dos senhores, porque eterno é seu amor. Eterna é a sua misericórdia. Ele guiou pelo deserto o seu povo, porque eterno é seu amor, e feriu por causa dele grandes reis, porque eterno é seu amor. Reis poderosos fez morrer por causa dele, porque eterno é seu amor. Eterna é a sua misericórdia. Repartiu a terra deles como herança, porque eterno é seu amor. Como herança a Israel seu servidor, porque eterno é seu amor. De nossos inimigos libertou-nos, porque eterno é seu amor. Eterna é a sua misericórdia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu:
Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A jornada de Siquém, descrita em Josué 24, é o acontecimento mais importante de todo o livro e assinala uma das datas-chave de toda a história bíblica: o nascimento de Israel como povo. A Assembleia de Siquém, presidida por Josué, tem como objetivo a conclusão do pacto entre as tribos de Israel e Iavé. Tudo acontece num clima de memória, reconhecimento e gratuidade. Josué traça as grandes linhas da história de Israel, sempre presidida por Deus. Transmite a memória das obras admiráveis realizadas pelo Senhor em seu nome, como história feita pelo próprio Deus com os seus servos. Essa história começa com os antepassados, como Abraão, e chega ao momento presente em que se veem realizadas as promessas que foram feitas a ele, o amigo de Deus, o Pai na fé. Com uma síntese vertiginosa, recordam os grandes pais e patriarcas na história do povo: Abraão, Isaque, Jacó e os seus filhos, que desceram ao Egito. Depois, lembra-se a libertação miraculosa do Egito, como evento-chave da história de Deus com o seu povo, a entrada na Terra Prometida e as dificuldades ultrapassadas contra os habitantes de Canaã. Em tudo, o povo deve dar-se conta do amor de predileção gratuito por parte de Deus. E com esses sentimentos, termina professando a sua fé, memória histórica das obras de Deus. Com respeito ao Evangelho, as discussões sobre o divórcio são mais velhas que o Evangelho e tão antigas como o homem. No tempo de Jesus, a questão era polarizada por duas escolas. A representada pelo rabino Hilel, permissiva, era do parecer que um homem que encontrasse uma mulher mais atraente do que a sua esposa e tivesse problemas por causa disso, podia repudiar esta para voltar a casar com aquela. Os rigoristas, representados pela escola do rabino Shammai, entendiam que a exceção do Deuteronômio se referia unicamente ao caso de adultério. A questão, posta a Jesus pelos fariseus, não é mais do que uma cilada. Querem obrigá-lo a tomar posição por uma corrente. Mas Jesus esquiva-se, declarando-se contrário ao divórcio. Justifica a sua posição com dois textos da Escritura: Gênesis 1:27 e Gênesis 2:24. Deus quer que marido e mulher permaneçam unidos como uma só carne. Não separe o homem o que Deus uniu, mesmo que seja Moisés. O matrimônio é um contrato entre duas pessoas, é verdade. Mas esse contrato também implica a vontade de Deus,
inscrita na complementaridade dos sexos. O divórcio não tem em conta uma das partes do matrimônio, o próprio Criador. Na segunda parte do texto, os discípulos, a sós com Jesus, manifestam perplexidade e dificuldade em assumir tão graves responsabilidades do matrimônio. Mas Jesus afirma que só a responsabilidade pela difusão do reino dos céus torna louvável a renúncia ao matrimônio. Nem todos compreenderão as palavras de Jesus. Hão de compreendê-las aqueles a quem isso é dado. Trata-se de uma inspiração interior dada aos apóstolos e àqueles que acreditam. Talvez estejamos mais habituados a pedir graças ao Senhor do que a agradecer-lhes. Podemos prestar a Deus a homenagem de lhe apresentar os nossos pedidos, mas também havemos de agradecer. A Sagrada Escritura apresenta-nos muitos exemplos de oração de ação de graças. A memória agradecida das obras maravilhosas de Deus na história do seu povo suscita a oração de louvor, bênção de ação de graças. A oração de bênção dirigida a Deus é memória, ainda antes de ser súplica ou louvor. A oração dos hebreus começa por ser narração. Conta a história de Deus na história dos homens. Pelo contrário, a oração dos pagãos aos seus deuses era súplica interessada, invocação para obter benefícios, porque pouco tinham para narrar sobre coisas feitas pelos deuses em seu favor. Israel rezava narrando, pondo diante do Senhor e do povo as maravilhas de Deus, as grandes obras feitas para ele. É por isso que o credo de Israel, que hoje escutamos na primeira leitura, é uma narração de obras de Deus. Reunida a Assembleia em Siquém, é feita a memória das maravilhas de Deus em favor do seu povo, desde Abraão até a tomada de posse da terra. Todas essas obras manifestam a ação de Deus, são sinais da sua fidelidade e do seu amor. Não foi com a vossa espada nem com o vosso arco. Dei-vos, pois, uma terra que não lavrastes, cidades que não edificastes e que agora habitais, vinhas e oliveiras que não plantastes, e de cujos frutos vos alimentais. As grandes celebrações da Igreja são memória, louvor, bênção, ação de graças pelas maravilhas de Deus, sobretudo em Cristo e por Cristo, em nosso favor. Mesmo quando celebramos os santos, celebramos as obras admiráveis de que Deus realizou neles e por meio deles. As obras de Deus foram e são gratuitas, são fruto do seu amor oblativo. Só a partir do princípio da gratuidade de Deus podemos compreender os ensinamentos do Evangelho sobre o matrimônio, sobre a virgindade, sobre a castidade. Ambos, no desígnio de Deus, são projetos de amor. Não são, em primeiro lugar, opções dos homens, mas projetos de Deus. Um projeto complementar de duas vocações. Se fossem apenas resultado de escolhas humanas, estariam sujeitas a deformações e aos seus caprichos. Assim, quem vive a graça do matrimônio, único e indissolúvel, aceita e respeita a vocação do próprio cônjuge. Quem vive em castidade pelo reino de Deus não o faz por uma escolha egoísta ou por resignação perante a incapacidade de amar. Vive-a tal como os que casam, a partir de Deus, como opção de amor e de serviço recíproco na comunidade que Jesus veio fundar. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração.
Pai Todo-Poderoso, derramai vossa graça em nossos corações, para que, caminhando à luz dos vossos preceitos, sigamos sempre a vós como pastor e guia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.